os montes olharei, do Senhor virá meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Teu amor é grande, sempre é forte Deus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda dos céus vem. Nesta vida a luz é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha luz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem suas forças pra vencer. Vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Quando os teus inimigos envergonhado serão, quando nada glória Deus te exaltar, não dê ouvidos não ao meu tentador, que faz de tudo pra você parar. Levante agora tua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio, meu poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, minha luz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele vem, usa a força pra vencer. Vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Ele vai te ajudar, creia nisso. Espero uma delícia estar aqui orando, dominando a palavra, orando por nós, fazendo momentos de intercessão pelos nossos corações. Senhor, aleluia, nós te exaltamos, Pai, nesta hora, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta confraternização, Pai, porque nós podemos estar aqui, Pai, para te prestar culto e ações de graça. E nós queremos fazer assim, Pai, com os nossos corações abertos. Agora, Pai, para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai, será trazida pelo Teu servo, pelo Teu ungido, Pai. Usa seus lábios, Pai. Ó Deus amado, esconda ele atrás da Tua cruz, Pai. E prepara também os nossos corações, Pai, para que nós possamos, Pai, nos alimentar da palavra, Pai. Receber a Tua palavra, Pai, e também que possamos saber aplicar, Pai Celestial, na nossa vida diária, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, de cada família aqui presente. Que o Senhor possa estar alcançando cada coração, Pai, nas necessidades, nas carências. Nós não conhecemos quais, Pai, mas o Senhor, pela Tua infinita graça, o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua onisciência, onipresença, o Senhor conhece cada pensamento, cada coração, cada inquietação, Pai. Visita-nos nesta noite, Pai, mais esta noite, Pai, e fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo.
Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero que você já deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis 32, que é o nosso texto base do nosso estudo. E quando nós falamos, quando se abre, eu vou falando já, aqui introduzindo já o assunto, quando a gente fala de marca, eu estava pensando aqui, essa veio aqui fresquinho na minha mente quando estava orando, quando a gente fala de marca, a gente identifica a qualidade de um produto pela marca, não é verdade? A gente, Gisela reclamou lá que eu comprei uma maionese e não foi Hellmann's, né? Então, olha, a qualidade a gente já identifica ali que aquilo ali não é aquela marca de qualidade. Então, aquele selo, né, aquela marca ali, representa aquilo que a gente já conhece como aquela qualidade. Né? A gente identifica, né, a qualidade do produto por aquela marca ali que a gente já está acostumado, já conhece, já provou, então a gente identifica. Da mesma forma, quando a gente fala de marcas, né, as marcas de um verdadeiro encontro com Deus, ou seja, aquela pessoa que teve um encontro com Deus, ela tem uma marca, e essa marca que vai identificar verdadeiramente se aquele homem, se aquela mulher teve de fato um encontro com Deus. Então, algumas marcas na vida de Jacó, que nós vamos analisar nesse texto, que vai ilustrar muito bem isso que eu estou falando. Então, a marca é importante para isso. É esse selo, é o selo de Deus, é o selo do Espírito Santo de Deus, que identifica, esse aqui foi selado, esse aqui é o selo do Espírito, esse verdadeiramente teve um encontro com Deus. Essa marca está nele, a marca da promessa. Né? Então, a marca tem essa característica. E pensando no Evangelho de hoje, no movimento evangélico de hoje, pensando nas igrejas, muitas igrejas cheias, lotadas, abarrotadas, pensando nesse crescimento numérico, cresce cada vez mais no Brasil o número de evangélicos. Então, analisando esse fenômeno de crescimento, a gente precisa tentar discernir, identificar se esse crescimento, se o número desses evangélicos que estão crescendo no Brasil, se de fato essas pessoas realmente foram seladas por Deus, estão marcadas ali por Deus, elas tiveram verdadeiramente um encontro com Deus verdadeiro. Isso a gente precisa notar. E dentro desse grande movimento, dentro desse grande número, desse crescimento numérico no Brasil hoje, dois movimentos me preocupam muito dentro desse crescimento e que é para a gente pensar. O primeiro movimento é o chamado movimento gospel. Né? O movimento gospel, se eu não estou enganado, aí pelos anos 80, 90, começa um movimento gospel, né, vindo dos Estados Unidos. Essa palavra gospel é evangélico, né, se eu não estou enganado, em inglês, é isso? Evangelho, né? Gospel, evangelho. E ganhou essa palavra gospel, dentro dos estudiosos, ganhou um caráter, né, meio pejorativo, né? O movimento gospel que tem aquela marca da moda evangélica. A pessoa é gospel, mas ela não tem nada de cristianismo nela. Ela está ali por moda, é uma moda evangélica, a moda gospel. Hoje em dia, nesse movimento que eu estou falando, é muito legal, até bacana você dizer que é evangélico. Tem status social, hoje é muito bom você dizer, até a pessoa... E isso traz essa questão de você dizer que é evangélico, falar que é evangélico, desse movimento gospel, isso traz a questão do crente nominal. Hoje nós estamos vivendo quase, ainda não chegamos no ápice desse problema, mas estamos vivendo o que os Estados Unidos está experimentando hoje. É uma nação evangélica, né? A maioria, se eu não estou enganado, já fiz uma pesquisa algum tempo atrás, por isso não me recordo bem dos dados, mas é uma nação evangélica, né? Nós estamos crescendo para uma nação quase que a maioria evangélica. Mas, se você for aos Estados Unidos, as pessoas são cristãs por tradição, nominais, são crentes nominais, mas vivem a vida igual aquele cara do mundo, aquelas pessoas que vivem no mundo. Ela não tem
nenhum compromisso com o evangelho verdadeiro, mas ela carrega o nome dela, na religião dela, que ela é evangélica. Isso passa de pai para filho, de tradição em geração, e ali você fala a nação evangélica, mas são crentes nominais, não são crentes autênticos, verdadeiros. São um movimento gospel que vai crescendo, as badalações, né? As discotecas gospel, nada contra isso, porém esse grupo, esse movimento gosta dessas coisas, desse momento, em nome de um cristianismo moderno. Eles, na verdade, estão pegando carona para viver um movimento igual ao do mundo e apenas dar um nome de evangélico e gospel. E por aí vai. A gente percebe isso também nas igrejas chamadas igrejas emergentes. Se você quiser, depois pesquisa isso, que são muito polêmicos. São aquelas igrejas que estão negociando valores e princípios bíblicos para trazer a cultura para dentro da igreja. Eles, não, a gente tem que se adaptar. Eu creio também, irmãos, que a igreja, nós precisamos, né, contextualizar, a gente analisar a nossa cultura e contextualizar. Só que muitas dessas igrejas estão negociando princípios bíblicos para tentar ajustar ao padrão do mundo, da cultura. E isso é muito perigoso, isso é desse movimento gospel, é dessas igrejas, chamadas igrejas emergentes, que supervalorizam a cultura e aí negociam princípios que são inegociáveis da palavra de Deus. Eu não vou falar aqui porque tem algumas igrejas antiéticas para ficar falando de algumas igrejas que, irmãos, eu sou moderno, tá? Eu não tenho nada contra, eu acho que não vejo nenhum problema o crente de bermuda. Essa questão é muito banal para a gente discutir sobre isso, mas eu estou falando de coisas muito sérias, né, que dentro da cultura evangélica, bíblica, que são negociados para você trazer um culto, uma igreja contextualizada com o mundo. Na verdade, o mundo, a cultura mundana tem entrado dentro das igrejas. E isso vem do movimento gospel. Isso tem me preocupado. Por exemplo, dos cantores gospel, o mercado que há nisso. E você vai no show, está abarrotado, está lotado. Você diz, gente, como o cristianismo está crescendo, como tem crente ali, como tem gente fiel ali. Nada, estão ali idolatrando. É aquele ídolo, é aquele cantor. E ali há uma mudança no movimento gospel, um movimento cristão autêntico, porque o movimento cristão autêntico vai usar desse momento dos cantores, da relação com o cantor, por exemplo, evangélico, vai usar da questão da intercessão. Nós vamos orar para que fulano seja bênção. Mas já no movimento gospel é o fã-clube, é a idolatria, é ir atrás do ídolo, a mesma coisa que o mundo faz com os cantores, mas no movimento gospel tem um fã-clube. Uma vez a Aldacélia estava dando uma palavra, repreendendo. A Aldacélia falou assim, eu não quero fã-clube, eu quero grupo de intercessores que quiserem andar comigo. Gente que intercede, gente que está preocupado com as vidas, porque ela tentando fugir, né, desse movimento. Esses dias um vídeo que está circulando aí no YouTube, do desabafo da Fernanda Brum, que é uma cantora que está dentro do movimento gospel, tá? Está dentro do movimento gospel e não consegue sair, não consegue sair. Mas ela desabafou que ela está sendo usada. Eu não lembro a frase que ela disse, eu não sou... Alguém viu esse vídeo, não? Eu não sou um brinquedo, só alguma coisa que ela falou que o povo está naquela idolatria, naquela busca ali, e ela chorando e falando ali que ela quer fazer a vontade de Deus, e ela quer pessoas também que possam estar nesse meio do caminho. Mas ela está no meio desse movimento. Ela está nesse meio do movimento de massa, de grande massa, porém, se a gente passar na peneira, a gente vai ver pessoas que não têm a marca do encontro com Deus. Isso me preocupa, esse primeiro movimento. O segundo movimento, quando falamos de encontro com Deus, marcas, é o movimento carismático, neopentecostal. Carismáticos são os movimentos, né, do espírito, vamos dizer assim, dos cultos que são movidos pela êxtase. E eu quero abrir um parênteses aqui, que eu não sou contra os dons espirituais, não me interprete mal, eu vou explicar muito bem isso. Eu sou a favor, né, de todos os dons que estão na Bíblia, da manifestação deles, de você,
meio do corpo com propósito, praticar todos os dons que estão na Bíblia, inclusive de línguas, de interpretação, todos eles. Está na Bíblia porque tem, está lá e tem que ser. Agora, como é feito isso? Porém, que eu estou criticando esse movimento neopentecostal, de um movimento que vai dizer, vai afirmar pessoas que estão naquele culto de êxtase, de movimentos, de grandes campanhas. A marca desse movimento neopentecostal são as campanhas. As pessoas estão atrás das campanhas e as pessoas estão dizendo que tiveram um encontro com Deus porque ali o culto foi poderoso, o culto foi glorioso, foi a manifestação poderosa de Deus, é o barulho e todas aquelas coisas. É a teologia centrada na prosperidade, é uma espiritualidade que é divorciada da vida, uma espiritualidade que é vivida apenas no ambiente de culto daquele movimento, é a vivência, a experiência, a prática dos dons também são divorciados dos frutos da vida. Ou seja, às vezes o camarada do movimento carismático neopentecostal, ele tem uma vida poderosa, Deus usa a vida dele, ele usa os dons de Deus, ele é poderoso para falar em nome de Deus, mas ele divorcia isso do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus, que é a vida de Deus nele. Então é um movimento que vai maquiar um pouco a realidade do nosso país, desse crescimento de evangélicos. Existem algumas coisas em comum com esses dois movimentos, o movimento gospel e o neopentecostal, mas eu vou destacar um só. À luz da Bíblia, que desses dois movimentos não percebemos marcas evidentes de um verdadeiro encontro com Deus. Pessoas que tiveram encontro com Deus estão atrás de outras coisas, e por isso hoje, por causa desses dois movimentos, e que eu afirmo, claro, tem as suas exceções, mas dentro desses movimentos tem as suas exceções, mas na maioria dos casos as pessoas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. E sabe qual é a prova disso? Os desigrejados, irmãos. Tem mais gente fora da igreja afastado do que dentro da igreja. Você sabia disso? Pessoas decepcionadas, porque estavam com o coração não em Deus, não tiveram encontro com Deus. Nunca experimentaram Deus. Esse é um dado alarmante. Faça uma pesquisa no seu bairro. Faça um censo e vai ficar. Eu vi agora num bairro que uma igreja fez uma pesquisa e eles ficaram de boca aberta com as pessoas afastadas do Evangelho. Isso é um dado muito sério. E isso vai então trazer essa afirmação de que não há nesses movimentos o gospel, com suas exceções, tá? Às vezes dentro desse movimento tem gente que teve encontro com Deus, claro, com certeza. Eu sou louco de afirmar um negócio desse. Mas muitos dos que estão ali estão em busca de outras coisas, estão no interesse de outras coisas, não experimentaram Deus. Por quê? Porque aquele que encontra Deus, algumas marcas são seladas, são visíveis, e são essas que eu quero analisar a partir do encontro que Jacó teve com Deus. Quais foram essas marcas? É isso que eu quero trabalhar com você a partir do texto. O texto está aí aberto, Gênesis 32. Eu quero falar desse encontro que Jacó teve com Deus. Versículo 22 do capítulo 32 diz assim: naquela mesma noite ele se levantou, Jacó, claro, e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem:
deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe respondeu: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas de Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e manquejava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Qual foi o primeiro encontro? Qual é a marca? Primeira marca, na verdade, a marca de um verdadeiro encontro com Deus, de quem encontrou Deus de fato. A partir da vida de Jacó, a primeira marca, eu quero falar aqui da marca interna, a marca eterna, a marca externa e a marca fraterna. São as 4 marcas. Isso aí eu fiz as palavras similares para você decorar. Eu gosto de fazer isso. E isso a gente grava. Então a marca interna, a marca eterna, a marca externa e a marca fraterna. São as 4 marcas a partir da experiência que Jacó teve com Deus. Então vamos analisar a primeira. Marca interna. No versículo 27 e versículo 28, aquele homem que lutava com Jacó, ali está um representante de Deus. Tá? Aqui é uma grande discussão, quem era, se era um anjo. Eu sei que era um enviado de Deus, né? Um representante de Deus. Até porque o próprio Jacó disse: eu tenho visto Deus face a face. Ali ele estava diante daquele que representava Deus, ali ele estava em nome de Deus, aquele anjo que estava ali lutando, nessa luta com Jacó. E o interessante, quando falamos dessa marca interna, nós estamos falando da marca do coração. Porque aquele que encontra Deus, aquele que tem uma experiência com Deus, algo acontece em seu coração, algo acontece no seu caráter, algo acontece dentro do seu ser. Mudanças tremendas, extraordinárias acontecem dentro do teu ser. E quando aquele anjo, aquele representante de Deus pergunta no versículo 27, qual é o teu nome? E Jacó precisa dar conta de quem ele era. E ele afirma que o nome dele era Jacó. Eu já disse para os irmãos que aquela pergunta não era uma pergunta simples. Aquela pergunta era uma pergunta proposital. Era uma pergunta para avaliar o coração de Jacó. Porque o nome de Jacó representava a identidade dele. Você não sabe, Jacó significa enganador, suplantador. E era isso, a identidade de Jacó era essa. Ele vivia como enganador, enganou os pais, enganou o irmão, vivia uma vida enganando as pessoas. Então o nome, ele carregava a sua identidade. Então quando aquele anjo, porque o anjo já sabia o nome dele, o anjo era o representante de Deus, aquele homem já sabia que o nome dele era Jacó. Por que aquele homem então pergunta: qual é o teu nome? Porque Jacó já era o processo do encontro com Deus que provoca o nosso coração, que provoca uma autoanálise, essa marca interna no coração, que algo começa a acontecer no seu coração, e você precisa afirmar quem você é de fato, e você precisa dar conta das suas mazelas interiores. Você precisa então reconhecer e enxergar, a partir do encontro que você tem com Deus, do seu caráter que precisa ser transformado, da sua identidade que precisa ser mudada. Foi assim que aconteceu na vida de Jacó, uma mudança de identidade. O seu caráter foi transformado, a sua vida, o seu interior foi trabalhada. Ele teve que falar: eu sou o enganador, eu sou aquele que engana as pessoas. E aquele processo de luta, e essa luta com Deus que Jacó teve, possivelmente também é uma luta do coração. É uma luta de afirmar e falar sobre as nossas próprias mazelas, de quem nós somos. É o quebrantamento. Encontro com Deus, irmãos, provoca então essas marcas. A marca do coração, a marca interna. E esse processo
É claro, é evidente, é um processo que, porque quando nós nos aproximamos de Deus, isso é natural. Quando nós nos aproximamos da luz, quando nós estamos em direção a Deus, a luz começa a irradiar e a mostrar as trevas que há em nós. As trevas aos poucos vão sendo dissipadas do nosso coração quando a luz de Deus chega. Mas no primeiro impacto, quando a gente vai em direção à luz, nós conseguimos enxergar as nossas trevas, as nossas mazelas. Foi isso que o salmista diz no Salmo 90, no versículo 8. Ele diz que quando nós estamos diante da luz de Deus, as trevas do nosso coração são reveladas. Então Jacó se aproxima, ele tem um encontro com Deus, e o que acontece é ele afirmar sobre quem ele era, sobre o seu pecado, sobre a sua identidade que precisava ser transformada. Então, irmãos, não há encontro com Deus, há pessoas que afirmam ter um encontro com Deus, se não tiver uma experiência do coração, do caráter transformado, da identidade transformada, mudada. Essa marca interna precisa estar acontecendo na vida daquele que diz ter um encontro com Deus. Sentimos então essas mudanças acontecerem no nosso coração quando nos conduzimos a Deus. Somos levados então por Deus a esse profundo reconhecimento de quem nós somos. Vinícius falou muito sobre isso, do encontro com o nosso coração, com o nosso eu. Quando nos aproximamos de Deus, nós somos levados a nos conhecer, a nos identificar os nossos problemas, a chorar pelas nossas mazelas, a chorar pelo nosso pecado, a falar e reconhecer quem nós somos de fato. Isso não é uma tarefa fácil, porque o que mais nós vemos nos movimentos evangélicos são pessoas que não reconhecem os seus erros, que não reconhecem o seu pecado, que estão pensando que são boas na sua arrogância, e dizem ter um encontro com Deus, mas são arrogantes, não reconhecem o seu pecado, não tiveram encontro com Deus. O texto que Vinícius também citou, eu quero citar, de Lucas 18, de 9 a 14, do publicano e do fariseu. O fariseu era esse camarada, que se dizia religioso, que se dizia ter encontrado Deus, mas nada, ele era arrogante. Ah, eu dou o dízimo, eu não sou como aquele pecador publicano, né? Coitado publicano. O fariseu batendo no peito, se achando tal, e o publicano ali descendo, batendo no peito, chorando suas misérias, dizendo: eu sou pecador, você é propício a mim. E qual foi a palavra de Jesus para aquele caso? O fariseu foi descartado. O fariseu é um gospel, é um religioso, mas aquele homem, sim, ele teve um encontro com Deus, porque quem encontra Deus reconhece suas mazelas. Quem encontra Deus tem uma experiência profunda com quem nós somos. E nós não somos bons, irmãos. Nós não somos bons. Nós somos terríveis, pecadores, miseráveis. Estamos aqui pela graça de Deus somente. Então aquele que diz que encontra Deus e não teve uma experiência no coração, no caráter, na identidade, você pode descartar. É necessário a marca interna, a revolução do coração, o reconhecimento de quem nós somos. E a partir desse encontro, coisas grandiosas acontecem. Segunda marca. A primeira marca interna, a segunda marca eterna. O que é isso, a marca eterna? É a afirmação do Pai ao teu respeito. A marca interna é o que acontece no coração. A marca eterna é o eterno afirmando a teu respeito. Eu acho maravilhoso no versículo 28, na parte B, quando aquele anjo diz: porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. O representante de Deus estava dizendo: você venceu, você prevaleceu. Mas olha que coisa interessante, Jacó perdeu, ele não venceu. Na nossa ótica, né? Na ótica humana, Jacó perdeu.
que o anjo tocou na coxa dele lá, desconjuntou ele e perdeu a batalha. Mas o anjo, representando a figura de Deus, está dizendo que ele lutou com Deus e ele venceu, ele prevaleceu. Qual é a lógica de Deus? Qual é a lógica humana e qual é a lógica de Deus quando falamos de sucesso, quando falamos de vencedores? Jacó foi derrotado e humilhado, e Deus afirma que ele venceu. Houve uma afirmação eterna a partir dos céus, através da boca daquele representante dessa nova vida de Jacó. Essa é uma marca de um verdadeiro encontro com Deus, é aquela afirmação que acontece também da parte de Deus. Porque o mundo avalia o sucesso, as pessoas avaliam o sucesso, a vitória, quando você triunfa. Mas Deus está dizendo que nós ganhamos quando nós perdemos. A ótica de Deus é essa. Você ganha quando você perde. Que coisa estranha. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 16, 25? Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. No Evangelho, aquele que encontrou Deus, a lógica é diferente. A lógica de um vencedor, a lógica de um bem-sucedido é quando ele perde. Quer ver um exemplo, outro exemplo de perda? Você pedir perdão, por exemplo. Você perde, você sai no prejuízo, como dizia o saudoso pastor Mauro. O Ademir citou bastante hoje dele. Mas ele dizia, meu irmão, perdão é sair no prejuízo. Você perde a causa mesmo. Mas é uma grande perda. Mas você sai vencedor aos olhos de Deus. É a lógica do Evangelho. A marca eterna é a afirmação de vitória da parte de Deus e não da dos homens. Sabe por quê? Os homens podem avaliar um vitorioso à luz dessa ótica humana, mas Deus pode estar reprovando. Mas Deus pode estar, não está fazendo a minha vontade. Jacó perdeu, se humilhou, teve que reconhecer quem ele era, afirmar o seu nome, eu sou enganador. E ele naquela luta constante, Deus afirma, você é um vencedor. A marca daquele que encontrou Deus é a marca dessa afirmação eterna de Deus, dizendo, você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você é um vitorioso, porque você perdeu, porque você se humilhou, porque você reconheceu quem você era. E eu afirmo ao teu respeito, você é bem-aventurado. Essa é a marca eterna. O que Deus tem dito a nosso respeito. Tem testificado através da sua palavra, né, que nós temos sido obreiros aprovados por Ele. Você tem ouvido Deus dizer que você é um vencedor, porque você perdeu, porque você saiu do prejuízo. Você será um vencedor quando o encontro com Deus te levar à humilhação e às perdas. Terceira marca, bem rápido, é a marca externa. Marca interna, marca eterna, marca externa. Versículo 31. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Quem encontrou Deus, marcas externas no corpo serão visíveis. Jacó carregava, talvez para o resto da vida dele, com certeza. Aquela mancando ali, aquilo era o sinal do encontro com Deus, é a marca. Jacó era um antes do encontro, agora ele é outro, ele está marcado, ele está selado. Há um sinal evidente para todos que convivem com Jacó, de que ele encontrou Deus. O irmão Ademir estava, hoje a gente conversando, eu falava para ele da marca, e ele me contou uma ilustração. Eu falei, eu vou usar hoje, é muito interessante. É vitiligo, não é o nome dessa doença? Vitiligo. Ele está falando de um homem que foi curado de vitiligo, que tinha mancha nos corpos, né? Aí a pessoa foi curada, orando ali, teve um encontro com experiência com Deus e foi totalmente curado. Porém, ficou uma manchinha na testa. Aí alguém indagou ele lá, mas Deus não te curou? E por que está com essa mancha aí? Ele, porque Deus
deixou essa marca para mostrar, para me lembrar sempre do milagre que Ele fez na minha vida, para que eu não esquecesse disso. Há uma marca externa que está evidente, que as pessoas vão olhar e vão identificar: aquele de fato teve um encontro com Deus. Aquele que teve encontro com Deus. Existem marcas que são evidentes, são externas. Às vezes essa marca externa acontece no seu semblante. Quanta gente às vezes carrancuda, né? Às vezes dentro da Bíblia mesmo, dentro da igreja, precisa ter um encontro com Deus, para que o exterior seja transformado e as pessoas identifiquem essa marca externa que teve alguém que teve um encontro com Deus. Eu lembro uma vez, fui pregar o Evangelho num lugar e fui numa casa, a gente fomos fazer um culto numa casa, e aquela mulher era oprimida por mais de 10 anos, triste, o semblante carregado. E eu, curiosamente, a gente era muito ousado espiritualmente. Hoje eu sou também, mas quando a gente é novo, né, a gente é mais ainda, né, ousado. E orava no caminho, Deus dava mensagem no caminho, né? Não, vamos em oração e no caminho a gente vai ver e Deus vai dando a mensagem. E Deus me deu uma mensagem curiosa que foi da transformação da água em vinho. Eu falei, pô, esse pessoal prega para casamento, eu nunca preguei sobre isso no culto no lar, eu vou pregar. E pregando toda a ousadia, falando daquela transformação, que Deus está fazendo um milagre, Ele transformando a água em vinho. Vinho simboliza alegria, e falando de alegria sem saber de nada. E aquela mulher no final do culto, depois do apelo, ela se rendeu a Jesus com aquele sorriso, com aquela alegria, aquela mulher. E ela deu o testemunho dela naquela tarde, foi uma tarde. E ela disse o seguinte: olha, há mais de 15 anos que eu não sei o que é sorrir. Há mais de 15 anos que eu tenho um fardo sobre mim, que eu tinha um fardo sobre mim, mas hoje eu encontrei Deus. E aquele semblante daquela mulher mudou. A alegria. Deus estava transformando a água em vinho, transformando a tristeza em alegria. Porque aquele que encontra Deus, existem marcas na tua face, na sua vida, sejam elas físicas, sejam elas, né, do termo estético. Deus te marca. E essa pode ser no seu semblante, talvez uma marca no seu modo de vestir, de falar, uma marca externa que seja visível. Aquelas pessoas talvez que tem muita gente também, irmãos, na igreja, nesses movimentos, né, como eu falei, citei aqui, principalmente o movimento gospel, que a indecência é coisa terrível no modo de vestir. E a pessoa se diz, tem uma pessoa muito conhecida nossa, não é da igreja, né, que estou falando, não vou citar nome também, ninguém conhece aqui, mas essa pessoa se dizia crente fiel, mas as roupas dessa pessoa, eu não estou falando aqui de coisa simples, não estou falando de coisa, aberrações mesmo. Aquela roupa. E uma vez, algum tempo atrás, estava na igreja trabalhando, e ela passando na rua, e ela vinha em direção à igreja, e eu na igreja lá, e eu falei assim, meu Deus, essa garota vai entrar aqui dessa forma. Crente, descrente, fiel, aquela coisa toda. Mas todo mundo mexendo na rua, todo mundo, né, os homens ali, passam na obra então, né, quando passam em frente com a obra. Você quer falar? Tem um outro oposto também, gente, que se diz crente é aquela tapada de cima a baixo. Pode ser também, né? Mas, a gente vai pensar nesse prisma, né? É verdade. Às vezes também a pessoa exagera para o outro lado. São os extremos, né, irmãos? Eu acho que o diabo ele sempre vai colocando armadilhas para que a gente vá se afastando do eixo da vontade de Deus e que a gente se afasta tanto daquele mal, né? O diabo coloca o mal, mas a gente se afasta tanto que a gente cai no outro, né? Então é sempre esse perigo dos extremos, né? Então há essas pessoas também que vão para o outro extremo, achando que santidade, achando que cristianismo é um tipo de vestimenta, né? É um tipo de roupa. Por exemplo, a pregação, por exemplo, de terno, tem que ser de terno. Isso aí é cultura americana vindo para o Brasil, né? A nossa cultura é outra cultura. Não que você não tenha nenhum pecado você pregar de terno, mas porém você não pode obrigar ninguém a fazer isso. Você não pode dizer que a forma correta é essa, né? Então, a forma, porque o servo de Deus, o obreiro tem que andar
conforme a linha. Mas quem disse que a linha correta é essa? Aí eu estava até discutindo sobre esse assunto com uma pessoa, falando das vestes de um pregador. Eu falei, então se você for ao pé da tradição, pelo menos da tradição bíblica, você tem que usar os paramentos, né? Quer dizer, aquelas roupas que a gente acha que é de católico, né? Mas o católico imita a gente, né? Os protestantes. Mas são os paramentos, né? Aquelas roupas, por exemplo, se você for numa igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, você vai ver Guilhermino Cunha usando aquilo ali. Ele está mais dentro da tradição cristã do que aquele que usa o terno. E a gente vai olhar para um Guilhermino Cunha da vida e vai falar, pô, esse cara é igual católico, usa aquela roupa. Não, mas ele está mais dentro da cultura cristã do que aquele que está usando terno. A gente não se dá conta disso. Igual aquela história do Matuto aí que veio, não sei quem me contou essa história, ele veio do Nordeste, sei lá de onde que foi, e lá a questão do terno, que para ele quem andava de terno era o homem de Deus. E ele veio para o centro do Rio e falou, meu Deus, quanto crente aqui no centro do Rio. Todo mundo de terno no centro do Rio, né? Gente, quanto homem de Deus aqui. Porque ele foi no centro do Rio e viu tanta gente de terno. E na cabeça dele, quem está de terno é homem de Deus. Então, a gente... foi bom você falar isso, que eu não tinha pensado desse lado, Leandro. Mas, tantas coisas, na forma de falar, irmãos, tudo isso, a marca externa, que não é o principal, né, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que estão ainda distorcidas externamente, mas às vezes o coração foi alcançado por Jesus, mas está no processo. Mas a gente precisa ver algumas coisas que marcam. Às vezes pessoas ao longo do tempo vão abandonando algumas coisas, né? Tem um processo, estou falando de um processo. Alguns são radicais, outros estão naquele processo, muda alguma coisa, mas lá na frente enxergam outras coisas e vão mudando e vão entendendo esse processo de sempre de encontro com Deus. Então esse é o terceiro encontro. Jacó mancava. Jacó tinha a marca inesquecível. Ele nunca mais ia esquecer daquele encontro que ele teve com Deus. As pessoas não iam esquecer que daquele dia que o anjo tocou na sua coxa, marcou Jacó, e ele teve essa marca para sempre. Paulo, ele vai descrever quando fala sobre marcas externas. Quando ele em Gálatas 6:17, ele diz, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele está falando de marca externa, dos açoites, de tudo que ele, por amor a Jesus, sofreu. Cicatrizes que Paulo trazia. É isso que ele está falando, eu trago no meu corpo marcas. Marcas, porque aquele que teve um encontro verdadeiro com Deus, ele tem marcas desse encontro. Ele tem marcas dessa vida, dessa experiência com Deus, dessa dinâmica de vida com Deus. Então já ele trazia, Paulo trazia no seu corpo. Quarta e última. Primeiro, marca interna. Segundo, marca eterna. Terceiro, a marca externa. E por último, isso aqui quem me ajudou, esse último ponto, foi se eu preciso encontrar um ponto que possa combinar com os demais pontos. Eu não encontrava nenhuma frase, nenhuma palavra para fazer o esquema das frases. Aí conversando com o Vinícius, ele fraterno. Eu falei do resultado daquele que encontra Deus. Porque quando aquele que encontra Deus, o resultado é sempre culmina na vida comunitária, de refazer a vida comunitária, de rever a nossa vida com o outro. Jacó encontrou Deus, mas ele tinha algo a fazer depois de encontrar Deus. Ele precisava se reconciliar com seu irmão. Ele precisava resolver esse problema. E agora, irmãos, quantas pessoas que se dizem experientes, que têm experiências, que encontram Deus, desse movimento carismático neopentecostais, as pessoas estão pulando dentro da igreja, as pessoas, nada contra isso, tá? A gente pula aqui, daqui a pouco a gente canta aquela música aí, vamos pular e a gente pula. Não estou falando, não estou condenando, me entenda o que eu estou querendo dizer. Mas de pessoas que fazem isso, vivem aquele movimento tremendo, mas não fala com seu irmão.
que tem ódio das pessoas, mas que tem uma relação terrível com as pessoas. Não é um verdadeiro servo de Deus. Isso, se você ler 1 João capítulo 4, você vai ter certeza do que eu estou falando é verdade. Porque a Bíblia diz, 1 João 4, se você ler todo esse capítulo, versículo 7, por exemplo, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem conhece a Deus ama o próximo. E aí, versículo 8, 9, 10 ou 20, e por aí vai, tem aquele famoso texto. Você diz que ama a Deus, que não vê, mas o irmão que você não vê, você não ama. Que contradição é essa? Que negócio é esse? Você pode até não querer conviver com certas pessoas, né? Mas nós estamos falando aqui de resolver questões do coração e resolver situações fraternas. Então, aquele que teve encontro com Deus traz a marca fraterna do amor, de resolver as pendências com o nosso próximo, as pendências com o nosso irmão. E esse texto é lindo, né? Versículo 4 de Gênesis 33, agora capítulo 33. Então, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou, lançou ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. E como dizia o reverendo Jairo, que foi meu professor, ele dizia que aquelas lágrimas estavam enxaguando, né, ali a vida dos dois. Colocando os dois de molho num balde ali, as lágrimas estavam enxaguando, lavando. Porque quando a gente tem um encontro com Deus e vai em direção ao nosso próximo e se reconcilia com Ele, nós somos lavados. Nós, novamente, na reconciliação, vemos Deus novamente. Porque vê comigo aí, nos versos seguintes, desse capítulo 33, olha que coisa linda que Jacó vai dizer para o seu irmão. Vamos abrir aqui de novo. 33, 10. Porém Jacó respondeu: não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceito o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Que coisa fantástica. Porque, como diz uma canção do grupo Voz, nos olhos de uma criança vejo Deus. Como você tem encontro com Deus, às vezes também através da reconciliação, através de um abraço com o teu próximo, porque Deus se manifesta dessa forma. Jacó conseguiu enxergar nessa reconciliação, no rosto do seu irmão, ele viu a face de Deus. Essa é a marca do perdão, do amor, da graça de Deus atuando. Então, se você diz que tem encontro com Deus, e se essas marcas não estão na sua vida, precisamos rever a nossa vida. Precisamos ter uma experiência com Deus. Quero concluir usando a frase que eu gosto de acontecer a ilustração. Os irmãos conhecem, mas ele diz que é impossível alguém que teve um encontro com Deus e permanece da mesma forma. Impossível. Aí ele conta uma ilustração para te falar sobre isso. Ele diz o seguinte, que certa vez um homem estava no seu carro, o pneu furou e a calota do carro saiu. O carro girando no meio de uma autoestrada. E ele então saiu do carro, né, pneu furado, a calota rodando, ele foi atrás da calota, né, no meio da rua. Mas ele bobeou e viu uma carreta a mais de 100 por hora. Imagina aquela carreta pesada. A mais de 100. Quando ele vai, pega a calota, ele dá de frente com aquela carreta. E a carreta, pum, joga aquele homem. E ele cai a não sei quantos metros de distância. E ele olha, levanta, bate a poeira, pega a calota de volta, bota no carro, troca o pneu e sai com o seu carro e vai embora. Vocês acreditam nessa história? É impossível? Eu achei esses dias no vídeo que o carro passou. Aí não, eu estou falando de uma carreta mais de 100 por hora.
batendo de frente na autoestrada. Depois aí pegou ali. Não, ali não tem como. É impossível? Se eu conto uma história dessa, você ia me chamar de quê? Ou o quê? Ou maluco, ou doido, ou mentiroso, não é verdade? Da mesma forma. Agora, o que é mais forte? Uma carreta a 100 por hora batendo de frente com o ser humano, ou o amor de Deus batendo de frente com o ser humano? O que é mais forte? Como diz a canção de Stênio Marx, o amor de Cristo é mais forte do que a morte. O teu amor é mais forte do que a morte. São correntes que arrebentam o chão. São correntes que arrebentam o chão. É mais fácil apagar não lembro da canção, é linda demais. Ou apagar a estrela Antares, que é maior, do que apagar o amor do seu coração. É impossível. Então, o que é mais forte? Claro que é Deus. Claro que é o amor de Deus batendo de frente com o ser humano. Então, se eu falo assim, se da mesma forma que eu contei essa ilustração, você diz que eu sou louco ou mentiroso, porque uma pessoa bateu de frente com uma carreta 100 por hora na autoestrada e essa pessoa levantou e saiu da mesma forma, você vai me chamar de maluco, de mentiroso, não é verdade? Da mesma forma, é maluco e mentiroso aquele que diz ter encontrado Deus, o amor de Deus, e permanece da mesma forma. É impossível. Essa pessoa não encontrou Deus, nós não encontramos Deus, porque é impossível alguém que bate de frente com o amor de Deus, alguém que bate de frente com Deus, que tem um encontro com Deus e permanece da mesma forma. Não! Marcas são geradas em nós, e essas marcas são evidentes. Essas marcas representam aquele que encontrou Deus, aquele que teve encontro face a face com Deus, aquele que teve a sua vida transformada, a sua identidade mudada, o seu coração transformado, a sua vida externa. Então é para a gente pensar nessa noite. Será que eu encontrei Deus de fato? Mas se eu não encontrei, eu quero encontrar Ele. Quero te buscar, Senhor. Feche teus olhos. Baixa a cabeça. Isso é muito sério que a gente está falando. Porque eu não quero entrar na estatística de movimento gospel, de movimento de estardalhaços do movimento neopentecostal, que divorcia a espiritualidade da vida. Não, eu quero entrar na estatística daqueles que foram impactados por Deus e teve a sua vida mudada. Ah, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Mudado. Sair daqui, os vizinhos, a família mesmo, talvez dentro de casa, a sociedade, a igreja, e dizer o que aconteceu com você naquele retiro. E você vai dizer: eu tive encontro com Deus, a minha vida foi mudada, eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Ele. Eis que trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Eis que trago no meu corpo, eis que trago na minha vida essas marcas do Senhor Jesus. Oh, Jesus amado, Senhor, não queremos entrar nessa estatística gospel, Senhor, de grandes massas, mas que não representam um cristianismo autêntico e verdadeiro. Mas eu quero entrar na estatística dos servos, daqueles que são aprovados por Ti e não pelo mundo, daqueles que são afirmados por Deus. Mas talvez nessa noite, meu irmão, você precisa perder para ganhar. Talvez você precisa perder diante da cruz. Você dizer: eu abro mão do meu pecado,
eu abro mão da minha vaidade, porque eu sou vaidoso, eu sou arrogante. O Senhor está me revelando aqui no meu coração, porque aquele que encontra Deus, os pecados que há no coração são expostos, e nós temos que confessá-los diante de Deus, para que possamos sair vencedores e afirmados por Deus. Talvez você precise deixar diante do altar isso. Talvez você precise correr e se reconciliar com teu irmão. Eu não sei. Você sabe. Quero orar pela sua vida. Essa palavra tocou o teu coração, se você quer sair diferente daqui. Mas eu não estou pedindo para todo mundo vir aqui, nenhuma pessoa. Eu não estou preocupado com quem vai vir, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado apenas se Deus falou hoje na particularidade com você entende o que você precisa deixar aos pés da cruz. Você sabe. Você quer sair daqui marcado. Só você, se você está entendendo o que eu estou falando. Encontro com Deus. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Se você quer ter um encontro com Deus, vem aqui. Vou orar com você. Oh Deus, esses jovens estão aqui querendo Deus. Ah, Deus, faz algo novo aqui nessa noite. Faz algo da tua parte, Senhor. Que não sejam as nossas emoções, Senhor, mas que seja o Senhor verdadeiramente agindo nesses corações, Senhor. E que eles saiam daqui, Senhor, marcados, Senhor, selados e batizados com o Espírito Santo de Deus. E que essa marca, Senhor, seja evidente para os seus familiares, amigos, irmãos, igreja. Muda o coração, a identidade, Senhor. Ó Deus, refaz o caminho, Senhor, fraterno, da comunhão. Visita esses corações, Senhor. Visita com poder, Senhor. Visita, Senhor. Sela agora, Senhor, os teus filhos. Eu não sei, Senhor, o que está na mente, no coração, mas eu sei, o Senhor sabe, conhece. Ó Deus, que esse abraço que eu estou dando nesse jovem seja o teu abraço. Assim como Jacó viu na face do seu irmão, na face de Deus, que nesse abraço, esse jovem sinta o abraço de Deus. Sai daqui resolvidos com o seu passado, resolvidos do seu coração, visitados pelo teu poder e pela tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos a esse jovem. Em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo? Quer vir aqui para a gente orar? Vem, pode vir. Vem aqui que eu vou orar por você. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Espero aqui para orar.